Então, pessoal, também trazendo uma ideia aqui, dessa ideia de que o tabernáculo terrestre, ou seja, essa alegoria que Moisés deixou física, né, para liturgias físicas, tá? Símbolos físicos, utensílios físicos, né, que embora representassem as coisas de cima, elas jamais poderiam substituir as coisas de cima, né? E que o culto em torno desse tabernáculo físico, né, no qual a Israel física se apoiou, né, ela exatamente representava a sepultura deles mesmo, do próprio Israel, né? Claro que o Israel físico, né, porque o Israel verdadeiro espiritual, ele vive, ele viverá para sempre. O físico é que perdeu essa condição, essa primogenitura, e hoje estão mortos, né? Ficaram mortos por causa disso. Da onde que vem essa ideia? Vem de um trecho do livro de Jazar, que eu transcrevi aqui justamente porque a maioria das pessoas tem menos acesso, né? Elas têm acesso aos textos da coletânea romana, mas esse livro aqui, que é um livro importantíssimo e complementar às coisas que estão principalmente lá nos primeiros livros na chamada Torá, né? Como Gênesis, como Êxodo, enfim. Ele é muito complementar, portanto ele dá detalhes maiores de algumas passagens que estão lá, de algumas histórias, né? E como hoje esse livro ele é disponível principalmente na internet e as pessoas têm menos acesso, então eu até transcrevi o texto aqui para deixar claro do que se trata, né? Aí sim, dentro da coletânea romana, né, já é possível ver que as tribos, quando acampavam, as 12 acampavam no redor do tabernáculo, né? Ou seja, eles eram nômades no deserto, e aí aquele tabernáculo, Mishkan, né? Ele fixava a parada. No tabernáculo estava a tribo de Levi, e apenas ela, exclusivamente ela, poderia exercer as funções dentro das tendas, tá? As demais 12, portanto, elas se distribuíam. Por que 12? Porque Manassés e Efraim eram duas tribos distintas, né? Era a casa de José, mas se dividiam em duas tribos, né? Então aqui ao todo a gente tinha 13, claro, porque a tribo de Levi estava no centro, cuidando exatamente da tenda do tabernáculo, que era o centro de Israel, certo? O centro da congregação de Israel era isso, tá? Mas as outras 12 então foram, eles acampavam em redor, mas eles não acampavam de modo aleatório, não. Existia uma ordem invariável imposta pelo Criador. O Criador determinou como seria a divisão, com 3 em cada lado, 3 ao norte, 3 ao oriente, né, onde o sol nascia, que era exatamente a parte da frente, a frente do tabernáculo tinha que ficar para esse lado, o lado do sol nascente, tá? Ao sul e também ao oeste, onde o sol se põe. E as tribos, onde essa ordem de disposição das tribos, ela também foi definida pelo Criador e não poderia mudar. Então eram as tribos de Issacar, Judá e Zebulon na entrada do tabernáculo, ao oriente. Eram as tribos de Ruben, Simeão e Gade ao sul. Eram as tribos de Benjamim, Manassés e Efraim, os mais novos, né? Os mais novos. Então, curioso que o caminho do Mishkan, que representa a redenção do nosso Salvador, né? Eu também gostaria de trazer um material sobre isso em breve. Se a entrada do tabernáculo é pelo oriente, portanto esse caminho é do oriente ao ocidente, certo? Do leste a oeste. E justamente agora no oeste, que seria o fim desse caminho, é que a gente tem os mais novos, né? Benjamim, Manassés e Efraim. Manassés e Efraim eram os dois filhos de José, né? E José e Benjamim eram os dois filhos de Raquel, né? Aquela que Jacó amava e que era estéril. Ela tinha muita dificuldade em gerar, né, em conceber, certo? Apenas na velhice de Jacó é que acabou vindo, né? Tanto é que para José, que é uma figura clara do Messias, né, ele deu a túnica colorida, né, que os demais irmãos invejaram, não é isso? E fechando, a tribo de Dan, Aser e Naphtali ficavam ao norte, tá?
Então, a disposição dessas tribos estava em torno, com os pontos cardeais definidos, tá? Estava em torno do Mishkan, do tabernáculo, que é aquela esperança física, aquela ritualística física que Israel executava, realizava sempre, né? Pondo a confiança, né, de que esses atos, né, os ligariam ao Criador, certo? Mas no fundo eles eram apenas simbolismo, né, de coisas maiores que eles deveriam seguir, certo? Trazendo o texto então de Jazar que está lá no capítulo 56, do 10 ao 13, né? Novamente Jacó ordenou a seus filhos naquele dia, dizendo que hoje serei congregado ao meu povo. Ou seja, ele estava anunciando que naquele dia ele morreria, né? Ele estava à beira da morte, né? Ele finalmente, a expressão congregado ao seu povo é que ele voltaria aos seus pais, vamos dizer assim, né? No sentido de que a vivência dele aqui estava encerrando e aí ele tinha esperança de passar para outra realidade, né? Que é a realidade superior a essa e imortal, certo? Levai-me do Egito e sepultai-me na caverna de Macpela, como vos ordenei. Todavia, tende cuidado, peço-vos, que nenhum de vossos filhos me leve, somente vós mesmo. Ou seja, ele estava pedindo que os filhos dele levassem o corpo dele em sepultamento. Nenhum neto, certo? Nenhum neto. Mas aí Manassés e Efraim são netos. Mas acontece que nas bênçãos finais dele mesmo sobre Efraim e Manassés lá no Egito, diante de José, ele afirmou que Efraim e Manassés, a partir daquele momento, eram filhos dele. Filhos. Tão filhos quanto Ruben e Simeão eram. Então, a partir daquele momento, Manassés e Efraim são contados como filhos de Jacó e não como netos. Tá? Partindo desse princípio, ele falou então que os filhos, ou seja, os 12, né, considerando Manassés e Efraim também, né, mas não Levi, né, conforme o verso 13, né, mas não deixar Levi levar conosco, pois ele e seus filhos levarão a arca da aliança, ou seja, Levi estará encarregado de levar a arca da aliança, portanto ele estava fora da contagem também. Todavia, Efraim e Manassés estarão no seu lugar. Então são os 12 filhos contando com Efraim e Manassés, certo? E excedendo Levi. Ele falou para os filhos levarem. Por que será, né? Que ele explicitou essa recomendação, tá? E esta é a maneira que fareis comigo quando transportardes o meu corpo para ires com ele para a terra de Canaã, sepultar-me. Judá, Issacar e Zebulon levarão o meu caixão no lado oriental, exatamente igual à disposição do Mishkan. Tá? Da mesma maneira, ele confirmou os demais lados. Tá? Efraim, Manassés e Benjamim no oeste, Dan, Aser e Naphtali no norte, e ao sul Gad, Simeão e Ruben. Né? Aqui ele até ele não afirmou, não, aqui eu apenas pulei o texto, né? No meu caixão no lado oriental, Judá, Issacar e Zebulon, Ruben, Simeão e Gad ao sul, conforme o tabernáculo, Efraim, Manassés, Benjamim no oeste, Dan, Aser e Naphtali no norte. A disposição dos filhos levando o caixão dele, ou seja, o Jacó morto, Jacó a gente sabe que é Israel, ou seja, levando o Israel morto, é exatamente a mesma, gente. Não é coincidência isso. É exatamente a mesma disposição das tribos, porque cada uma das tribos veio de cada um dos filhos dele, certo? É a mesma disposição em torno do tabernáculo. Então, por lógica, o que a gente pode concluir a partir daqui? Que o Mishkan é o caixão de Jacó. Ou seja, o Mishkan, que depois mais tarde virou templo, essas liturgias físicas feitas por homens físicos, com utensílios físicos, com fogo físico, com animais sacrificados físicos, tá? Com tendas físicas, ela é a morte de Jacó. Ela representa o Jacó morto, a Israel morta. Não deixa nenhuma dúvida isso. O livro de Jazar e esse trecho e o próprio Jacó falando está deixando claro isso, né?
O Mishkan, o tabernáculo, é como o caixão dele mesmo, o próprio caixão dele. Tá? É a versão morta de Israel. A Israel que executava isso é a Israel morta, certo? Diferente de hoje, da Israel viva que somos nós, certo? Senão ele não linkava, né? Ele não fazia referência ao próprio caixão dele, essa prática aqui. Né? Ele não faria, ele não referenciaria ao próprio sepultamento e ao próprio caixão dele, que é o corpo dele morto, certo? Então aqui para mim ficou bem claro o que ele está dizendo. Ele está declarando que essas liturgias aqui faziam parte dos mortos. Isso aqui não trazia vida para ninguém, né? E depois isso tudo foi confirmado não só pelos profetas, como o próprio Messias e também pelos os que seguiram o Messias, né? Que a gente chama de ali dos escritos no Novo Testamento, né? Na nova aliança. Tá? Todos eles confirmaram isso. Pedro também, Paulo principalmente, tá? Dizendo que essas alegorias nunca salvavam ninguém, né? Elas apenas eram símbolos que apontavam para o verdadeiro Salvador. E hoje a gente tem que seguir a ele, nos configurando como Israel vivo, e não como o Jacó morto, né? Dentro de um caixão e sendo levado, né? Para cima e para baixo pelos filhos, né? 3 em cada lado, conforme eram também exatamente a mesma rotina no deserto durante o Mishkan, né? Durante o período que o Mishkan existiu, o tabernáculo.